No nosso último encontro, nós aprendemos um pouco sobre a vida de Abigail. Abigail, uma mulher perseverante. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E o texto base que nós vamos ver está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Mas antes de nós lermos, vamos orar? Pai, nós consagramos esse momento a Ti. Senhor, e o desejo do meu coração é que o Senhor venha falar com cada uma, assim como o Senhor falou tanto comigo ao longo dessas semanas. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar e a partir de agora é com você. A palavra é tua, a inspiração é tua. Eu sou só o canal. Que o Senhor esteja conosco, que a tua presença possa alcançar cada vida que está nos assistindo, cada coração. E assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu sempre gosto de dizer isso, né? O Senhor se move através das nossas expectativas e quando nós a temos e temos em grande escala, o Senhor pode operar muito e eu sei que o Senhor vai operar, porque a minha expectativa é muito grande e a de vocês também. Como eu disse para vocês, então hoje nós vamos ver mais uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher perseverante. O nosso texto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você está com a sua Bíblia aí, seja ela na versão online ou na de papel, assim como a minha é toda marcadinha, porque nós temos que conhecer a palavra. Nós podemos ler agora. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 25 a 34. Amém? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridas, esse texto ele é bastante conhecido. Todas nós, de alguma forma, já ouvimos, ou a maioria de nós já ouvimos falar sobre esse texto, né? E para a gente entender tudo que tem por trás de um texto curto, alguns versículos, não temos muitos detalhes, mas para a gente entender um pouquinho do contexto. Nessa época, Jesus já operava milagres, ele já era conhecido e reconhecido por isso. Ele havia acabado de curar o endemoniado Genezareno, que também é um outro milagre muito conhecido de Jesus, né? E assim, tinha operado um grande milagre, então ele tinha passado do outro lado, e ele estava indo à casa de Jairo, que era um cara aí de alta patente, e Jairo procurou Jesus desesperado porque a filha dele estava enferma. E nesse momento, então, Jesus tinha acabado de operar um milagre, passa para o outro lado da margem, Jairo chega, procura e Jesus está indo em direção à casa dele. E aí, gente, a nossa história começa. Então, no verso 25, diz: certa mulher, ela não tinha nome,
Mas a sua história aparece nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nós aqui escolhemos o trecho de Marcos porque ele tem um pouco mais de detalhes. Mas uma mulher que não tinha nome, que tem a sua história contada em 3 evangelhos. Há 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Queridas, quando a gente fala de hemorragia, a gente está falando de perda de sangue. E quando a gente fala de sangue, a gente pode falar de vida também, né? Então ela estava perdendo vida, estava perdendo vigor, estava perdendo vitalidade. E quem aqui de nós já teve uma anemia? Eu já tive, gente. Quem já teve anemia ou quem durante o fluxo tem uma perda considerável aí de sangue sabe como a gente fica num estado realmente de fraqueza, né? Então a gente fica com falta de ânimo, a gente se sente abatida fisicamente, porque é um processo físico mesmo. E aí, imagine essa mulher há 12 anos. Tem teóricos que dizem que talvez o fluxo dela não fosse contínuo, mas de tempos em tempos ela passava por um processo de hemorragia tão grande. Mas, gente, isso não importa. 12 anos padecendo todos os dias ou todos os meses deixa a gente numa condição mais debilitada realmente, né? E o verso 16 diz que ela muito padecera. Ela tinha sofrido muito. A mão de vários médicos. Então ela já tinha procurado muitos especialistas, tendo despendido tudo. Então ela muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Muito antes, pelo contrário, indo a pior. Então o verso 26 diz exatamente isso. Ela gastou tudo que ela tinha, ela passou pela mão de vários especialistas. Então, à luz do que o humano podia fazer, não havia mais nada que ela pudesse, nenhum recurso com que ela pudesse contar. E mais, ela não tinha mais recursos. Ela não tinha mais como pagar uma consulta, como pagar por um tratamento. E imagina, gente, como acontece se a gente trouxer para o nosso contexto. A gente vai num especialista e daí, se a gente não está confortável com a opinião, a gente procura um outro. E se a gente também não está confortável, como vai ficando a nossa ansiedade, a nossa preocupação, quando a gente vai vendo, às vezes, uma situação ou um diagnóstico ou a confirmação de um diagnóstico por vários especialistas. Então imagina, gente, como essa mulher já devia estar emocionalmente, como é que devia estar a esperança dessa mulher. Então ela tinha feito tudo que ela podia, ela tinha procurado vários especialistas, ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Gente, quando a gente fala tudo, tudo é tudo. Então, possivelmente, ela estava sem esperança, porque ela vai gastar o quê? Como ela vai buscar ainda mais tratamento? E aí eu queria que a gente parasse um pouquinho e que a gente analisasse juntas. Eu quero te convidar a analisar comigo qual era a situação, então, dessa mulher naquele contexto. Porque a gente está falando disso há mais de 2000 anos atrás, naquele contexto religioso, naquele contexto de lei que havia. Então essa mulher, ela estava perdendo vida, estava perdendo sangue, estava perdendo saúde. Essa mulher perdeu tudo que ela tinha, ou seja, ela não tinha mais nenhuma posse. Naquele contexto, na lei judaica, na lei mosaica, e a gente vê isso lá em Levítico. Levítico tem um capítulo, o capítulo 15, ele trata sobre todas as pessoas que às vezes têm os seus fluxos corporais. E a partir do verso 19, ele vai tratar do fluxo da mulher. E ele diz o seguinte: naquele período onde a mulher tinha o seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, impura. Então ela tinha que se afastar, né, de tudo e de todo mundo durante aquele período. Isso tinha alguns propósitos, porque eles entendiam que realmente esse fluido corporal, esse fluxo corporal estava relacionado realmente à imundícia
né? Mas também tinha uma questão, assim, naquele momento ela ficava preservada em relação, inclusive, ao marido, porque já se sabia que era um período onde ela ficava mais debilitada. Mas durante esse período, então, ela era considerada imunda. Então, ninguém podia tocá-la, ninguém podia tocar nada onde ela estivesse. Então, não podia tocar na cama onde ela se deitava, no lugar onde ela se sentava, na roupa dela, não se podia tocar em nada. Ela terminava o fluxo, então isso eram 7 dias, aí depois ela tinha todo um ritual de purificação, de oferta, e aí ela voltava então ao convívio, ela voltava à vida normal. Então essa mulher sangrava há 12 anos, então ela era considerada imunda, impura, conforme essa lei, né? E agora vamos pensar um pouquinho, gente, como estava a autoestima dela? Como será que é você ser considerada pelos outros imunda, impura, você não pode tocar nada e você não pode se aproximar e as pessoas não podem se aproximar de você? Ela estava perdendo saúde, tinha perdido as posses, talvez tinha perdido a autoestima já, né? O prazer de ter o prazer nela mesma, de se sentir digna. Ela estava afastada do convívio social, porque se ninguém podia tocar nela, nem nas coisas por onde ela passava, então ela também tinha perdas sociais de convivência, de relacionamentos. Agora, vamos pensar um pouquinho, a gente está na pandemia, isolamento social, pessoas têm sofrido muito por conta disso, mas o nosso contexto, ele é ruim, nós nunca precisamos passar por isso, eu acredito que a maioria nunca precisou passar por isso, eu pelo menos é a primeira vez nesse formato tão radical, que nós entendemos ser importante, né, gente? Mas é difícil, porque nós gostamos de abraçar, nós precisamos, somos seres relacionais, gostamos de abraçar, de nos relacionar, a gente sente falta de abraçar os nossos pais, as pessoas de risco, enfim. Só que, gente, nós ainda estamos em convívio dentro da nossa casa. Então a gente não sai, a gente não convive fora, mas dentro da nossa casa a gente está vivendo normalmente. As pessoas se relacionam conosco, nós podemos às vezes abraçar o filho, enfim. Essa mulher, ela não tinha nada disso. Então ela também perdeu todo esse contato, todo esse relacionamento. A pessoa que era considerada imunda ou impura, ela não podia prestar cultos. Ela não podia levar as ofertas, ela não podia ir ao templo, ela não podia prestar culto. Então, espiritualmente, ela também tinha perdas. Todo mundo podia adorar o Senhor, todo mundo podia ir cultuar, levar suas ofertas, ela não podia. Então, essa mulher estava devastada física, monetária, emocional, social e espiritualmente. Difícil, não? Muito difícil. E aí, queridas, no verso 27 diz que ouvindo, né? A gente poderia pôr uma ênfase aí no ouvindo falar de Jesus. O que significa isso? Conhecendo a fama dele, sabendo da fama dele, sabendo do testemunho dele, ela disse, puxa, acho que ele pode me curar, acho que ele pode operar um milagre na minha vida. Nós aqui já ouvimos falar de Jesus. Todas nós já ouvimos falar de Jesus. Nós temos falado de Jesus para as pessoas, nós temos falado do que ele pode fazer, nós temos falado da fama dele, nós temos dito para as pessoas que ele realmente ainda pode curar e operar milagres. Ela ouviu falar da fama dele, isso já foi suficiente para que ela tomasse uma decisão. E aí o verso continua, vindo por detrás, por entre a multidão, tocou na sua veste. E queridas, o verso 28 diz, porque dizia para quem? Dizia consigo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Na minha versão aqui, fala, só vou precisar colocar o óculos de novo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Saber da fama de Jesus, ouvir o que ele estava fazendo, foi suficiente para ela acreditar. Ele não precisava olhar para ela, ele não precisava chegar perto dela. Ela se chegaria, se ela apenas tocasse a ponta da roupa dele, a orla da veste, ela acreditava que ela podia ficar curada. Agora, gente, para ela chegar a esse ponto, ela devia estar muito fraca, sim ou não? Uma mulher com 12 anos de um ciclo menstrual. Gente, não devia ser algo simples, porque se ela foi atrás de tantos médicos, se ela foi atrás de tantos recursos, devia ser algo que impactava muito a vida dela. Então ela devia estar muito fraca. Ela correu um risco muito grande, porque como imunda, ela não podia estar entre a multidão, ela não podia tocar ninguém, pois tudo que ela tocava ficava imundo. E ainda mais, ela decide o quê? Eu vou tocar em Jesus. Então, pensa que risco que essa mulher correu. Ela tinha que estar no meio da multidão, ela podia ser reconhecida. Gente, eu não sei, mas hoje nós temos muitos recursos, então quando nós estamos mesmo num quadro de ciclo mais forte, nós temos recursos para evitar que apareça, mas como deveria ser naquela época? Acho que, eu não sei isso aqui, gente, é o que tô falando, tá bom? Mas eu acho que ficava fácil, inclusive, de perceber que ela tinha essa hemorragia. Então ela estava fraca, ela ia ter que enfrentar uma multidão. Gente, uma outra coisa que eu fiquei pensando também é que as distâncias antigamente, bom, era tudo feito, se não fosse com um jumento, se não fosse com um camelo, se não fosse com um animal, era feito a pé. Então, por mais que a distância não fosse grande, eu tentei achar, tá, gente? Mas eu não consegui essa referência, né? A distância a ser percorrida devia ser uma distância grande, ainda mais com uma multidão te pressionando, oferecendo resistência a você. Ela fraca e ela decide ir. E aqui nós começamos a aprender com ela, queridas. Ela tinha fé. Então a mulher do fluxo de sangue era uma mulher de fé, porque tendo ouvido e também pensava: se eu somente tocar a ponta da veste, eu vou ficar curada. Gente, isso é fé. Para uma mulher que talvez já pudesse ter perdido a esperança, tendo gastado tudo, ela precisou de muita fé para acreditar nisso. Então a gente aprende aqui que ela foi uma mulher de fé. A gente também aprende com ela que ela teve coragem e teve ousadia. Porque ela se arriscou, ela se arrastou. Eu imagino que ela foi se arrastando, tá, gente? Pela fraqueza. Talvez não se arrastando literalmente, mas ali com mais dificuldade para andar do que uma pessoa que estivesse saudável. Gente, pensa que lá é uma região quente, é uma região onde tem muito deserto. Imagina aquele sol, imagina tudo isso, né? E ela tinha que se arrastar, ela tinha que enfrentar uma multidão, né? E ela ainda tinha que tocar alguém, o que ela não podia. Então ela precisou de muita coragem e de muita ousadia. E nós aprendemos com ela que ela é uma mulher perseverante. O que é ser perseverante, queridas? O dicionário diz que é a qualidade de alguém que não desiste com facilidade. É a característica ou particularidade de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Ela queria muito a sua cura. Ela gastou tudo que ela tinha, tudo, indo a vários médicos. Ela ouviu falar, ela correu todo o risco que ela podia, pois ela queria muito a sua cura. E apesar de corajosa, nós também aprendemos que ela é uma mulher consciente. E aqui tem um verso que diz um pouquinho para frente, quando ela entende aquilo que aconteceu e ela fica consciente, ela vai e diz a verdade. Mas antes disso,
Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que era a orla da veste. Para o povo de Israel tinha um significado e era conhecido como tzitzit. Eu não sei exatamente se é essa a pronúncia, tzitzit. Que era algo visível. Era um nome que se dava a umas franjas que eram colocadas na borda das vestes, que é essa orla mencionada no versículo 28. E essas franjas, Levítico também trata disso, acho que Números, ela era como uma insígnia. Então, por exemplo, era como se fosse uma patente, uma insígnia que representava a autoridade. E cada franja, cada nó tinha uma representação. Quando a gente vai pesquisar sobre isso, 5 nós, 8 franjas, eu sei lá como é que era. Tudo isso tinha um significado para esse povo, né? E aí, queridas, quando ela toca na orla na orla das vestes, ela toca somente nas vestes, ela estava tocando na autoridade do Senhor. Mas mais, ela sabia que ela não poderia tocar nele. Então ela pensa com ela, se eu tocar só na veste, eu vou ficar curada. Mas ela sabia que ela não podia tocar nele. Então ela também era uma mulher muito consciente, apesar de corajosa. Uma coisa não invalidava a outra, né? E enquanto o Senhor vinha falando muito comigo a respeito dessa mulher, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E muitas de nós estamos como essa mulher. Nós estamos sangrando, nós estamos perdendo vida, nós estamos devastadas por dentro e por fora. A diferença é que nós não estamos talvez com uma hemorragia física, a diferença é que nós ainda estamos integradas à sociedade, só que nós também, como ela, precisamos desesperadamente de um milagre. Queridas, eu sentia assim claramente que muitas estão assim. Não muitas, mas muitas pessoas, muitos homens também estão assim. E inclusive ao longo das semanas o Senhor ministrou muito ao meu coração. Gente, eu sentia muito assim. Muitos de nós estamos perdendo vida. Qual é o seu sangramento? É o seu casamento? Um relacionamento ou seus relacionamentos? Seus filhos? Sua condição financeira? Suas emoções? Uma doença física? Uma doença de alma? A perda de alguém? Por onde você está perdendo vida? O Senhor te convida hoje a correr atrás do seu milagre. O Senhor falava claramente comigo hoje que Ele convidava cada um de nós a corrermos atrás do nosso milagre. E Ele dizia claramente, nós não precisamos só tocar as vestes, nós podemos tocar o coração dele. Essa mulher, ela precisou se arrastar em meio à multidão. Nós podemos apenas entrar no nosso quarto, nós podemos convidar Jesus. Jesus, senta aqui comigo. Eu quero te contar como eu estou, eu quero te contar por onde eu tô perdendo vida, por onde eu tô sangrando, eu quero te contar como eu estou, porque eu acredito, se eu apenas estiver perto de você, eu posso ser curada. E o Senhor nos convida hoje a fazermos isso. Eu quero que você pense por onde você está perdendo vida. E se esse é o seu caso, que a gente possa hoje ser curadas, amém? Queridas, essa mulher então decidiu, ela correu o risco e qual foi o resultado? Verso 29. E logo, então ela chegou por trás e tocou a veste. E o resultado foi, logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada deste mal. Foi instantâneo, queridas, quando ela tocou as vestes de Jesus, ela sentiu que ela estava curada. E sabe
o que acontece? Que assim, algo que o Senhor também ministrou ao meu coração. Ela queria muito ser curada, a fé dela era muito grande, porque quando ela está no meio da multidão, o toque dela tinha um propósito e tinha um objetivo. Quando ela toca Jesus, ela tinha um propósito e um objetivo. E muitas de nós temos a chance de tocar Jesus em todos os cultos. Nós temos a chance de tocar Jesus em todas as ministrações, nas células. E nós temos a oportunidade de buscá-lo no nosso secreto. Só que a gente precisa ter objetivo e precisa ter propósito. Porque senão a gente está só com uma multidão. E aí o que acontece? Ele reconhecendo que saiu virtude dele, né? Ele volta-se para a multidão e diz: quem tocou nas minhas vestes? O toque dela foi um toque diferente. Porque na sequência, os discípulos dizem: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Do tipo, Jesus, essa sua pergunta é de verdade, né? Como é que a gente vai te responder isso? Queridos, então pense, tinha uma multidão tocando ele o tempo todo, esbarrando, pressionando, tentando também tocar, mas o toque dela foi diferente. O toque dela tinha um propósito e um objetivo. Porque ele reconhece, gente, alguém me tocou. Alguém, não é alguém. Muitas pessoas da multidão me tocaram. Alguém. E aí o que é mais lindo? Ele estava interessado. Queridos, quando a gente ouve às vezes essa ministração, a gente ouve as pessoas dizerem: poxa, se ele também era Deus, ele também sabia o que estava acontecendo, ele tinha o Espírito Santo. Mas, queridas, não importa se ele sabe ou não, ele sempre está interessado. Não importa se ele já sabe o que se passa no nosso coração, qual é o nosso problema, qual é o milagre que nós precisamos. Ele espera que nós reconheçamos e que nós cheguemos até ele e contemos a ele. Ele espera interessado, porque a palavra diz aqui no verso 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Gente, ele ficou procurando. Ele estava realmente interessado. Ele podia ter sentido, ele podia ter perguntado, os discípulos dado a resposta. E ok, ele já saiu virtude dele, ele já operou o milagre, então eu sigo, porque ele tinha um outro milagre para operar, né? Mas ele continua interessado. Quando ela toca em Jesus, ai queridas, isso é lindo. Ela não torna ele impuro, como deveria ser, né? Como era determinado na lei. Mas a pureza dele a purifica e a cura. E quando ele está procurando, ela então precisa se render. Porque quando nós estamos diante dele, eu imagino que em algum momento o olhar se cruzou. Isso também é uma coisa que eu imagino. Queridas, quando o olhar de Jesus alcança o nosso, a gente precisa se render. E diante dele toda a verdade precisa ser exposta. Não tem como nós mirarmos, não tem como nós olharmos para Jesus e não nos rendermos. E não tem como toda a verdade não ser revelada. Isso acontece também com muitas das mulheres com quem ele ministrou, né? E ela então, sabendo o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, ela sentiu medo, ela sabia o que podia acontecer, ela estava consciente das consequências do que ela fez, também tremendo, mas ela não teve como, ela precisou se render a ele. Aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Queridas, não importa se muitas mulheres às vezes se consideram, eu me afastei um pouco de Jesus, a minha vida não está perfeita. Querida, não importa. Ainda
que fôssemos consideradas impuras. Se a gente chegar perto dele, a gente não o contamina, muito antes pelo contrário. Ele vem, nos purifica, se mantém interessado e ele nos trata. E ela mais uma vez foi corajosa, porque naquele contexto, então assim, a pessoa imunda não podia estar no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém, e mais, a mulher não podia ser exposta, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha palavra naquele contexto, naquele tempo, para aquela cultura. E aí ela está exposta perante uma multidão inteira a falar. Mas ela ouviu falar sobre ele e sobre a fama dele. E naquele momento, então, ela também, de alguma forma, é usada para contar, para testificar a fé de muitos que ali estavam. Ela também vai falar da boa fama de Jesus e do que aconteceu instantaneamente. E ele a ouve com atenção. E no verso 34, ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Há mais uma lição aqui. No verso 29, ela sabia que havia sido curada. Mas ele reforça ela, ser curada deste mal. O Senhor não somente olhava para aquela doença, ele não olhava somente para o contexto físico, ele sabia tudo o que acontecia na vida dela em consequência dessa doença. Então ele trata isso como mal. Mas ele reforça para que ela vá em paz e para que ela seja curada definitivamente. Ela já sabia que ela tinha sido curada quando ela simplesmente tocou nas vestes. Ficou claro para ela que ela estava curada, mas ele precisou reforçar para ela. E aí, queridas, uma mulher que não tem nome é tratada por ele como filha. Isso é lindo. É assim que o Senhor nos trata, é assim que nós somos para Ele. Muitas de nós às vezes pensamos, e gente, eu já ouvi tanto isso, às vezes em ambiente de aconselhamento, mas nossa, o Senhor está muito ocupado para se preocupar com os meus problemas, o Senhor está muito, muito ocupado, Ele tem tantas coisas mais sérias no mundo, tantas coisas para se preocupar comigo. Não importa se nós achamos que Ele não conhece ou não sabe o nosso nome, Ele nos chama de filha e Ele sabe exatamente tudo que se passa conosco, mas Ele quer ouvir de nós e Ele está sempre interessado. E, queridas, o Senhor ministrou tanto ao meu coração, ainda nessa tarde, a palavra falando comigo. E muitas vezes eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que tantas vezes nós sabemos que alguém já foi curado, às vezes uma cura emocional, e parece que a pessoa ela volta para o mesmo ponto, parece que ela não se apropria daquilo, né? E queridas, eu sei que muitas vezes nós fazemos algo que nós não deveríamos fazer. Nós entregamos o nosso problema para Jesus, para Deus e falamos, Senhor, cuida disso aqui para mim, isso é demasiadamente pesado, eu quero trocar de fardo com o Senhor, mas aí depois a gente vai lá dar uma administrada, né? Se não tá acontecendo, se não tá no nosso tempo, às vezes a gente vai lá e pega de novo o problema, ou a gente não acredita que vai acontecer, e a gente acaba fazendo isso. Mas, queridas, se nós já recebemos a cura, nós não devemos voltar mais. Ele fala, vai em paz, segue. E ele diz, vá e seja livre do seu mal. Queridas, nós não podemos mais voltar para o lugar onde a gente já esteve. Se nós fomos curadas e temos a convicção, se o Senhor falou conosco, se o Senhor já declarou essa palavra sobre nós, nós temos que fazer como essa mulher, seguir em paz e sermos curadas desse mal e não voltarmos mais para esse lugar,
E isso é posicionamento, queridas. Nós precisamos ter muitas vezes essa coragem, essa ousadia. E acreditem, muitas vezes o Senhor me deu palavras e às vezes o contexto parecia tão diferente, até mesmo com cura física. Muitas aqui sabem, eu já padeci bastante tempo aí com questões do rim, enfim. E todas as vezes que vem às vezes uma desconfiança, uma aflição em relação ao rim, eu sempre penso, eu já estou curada, eu não quero mais viver desse mal. O restante é com o Senhor. E eu quero te convidar nessa tarde a fazer da mesma forma. Queridas, essa mulher, ela tinha fé. E se o Senhor está trazendo cada uma de nós aqui, todas que ainda vão assistir, talvez seja isso que o Senhor esteja falando conosco. Foi isso que Ele falou muito comigo. E eu parei muito para questionar como estava a minha fé nesse tempo. Ela foi corajosa, ela foi ousada. Ela era consciente, sim, de tudo. Do contexto, das consequências. Ela estava consciente de tudo. Mas ela queria muito o seu milagre, ela queria muito a sua cura. E ela foi persistente antes. Ela foi persistente enfrentando uma multidão, acontecesse o que acontecesse. E ela foi persistente até que ela recebesse a cura. Querida, será que nós temos persistido, perseverado? Será que nós temos nos mantido firmes? Será que nós temos recebido nossa cura e temos ido em paz? Ou nós temos ainda nos arrastado mais um pouco? E eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho sobre isso. Queridas, eu não sei que tipo de milagre você precisa, eu sei os milagres que eu preciso. E como eu sei de cada um deles. Mas eu também sei que eu estou diante de um Deus que pode todas as coisas. Queridas, ainda que eu não tenha fé, a palavra diz que eu posso pedir fé e o Senhor me acrescenta fé. Ainda que eu esteja sem força, o Senhor me diz e o Senhor te diz: eu tudo posso naquele que me fortalece e eu sou mais do que vencedora porque Ele me amou. Inclusive essa foi a palavra hoje no grupo das mulheres, porque o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso. E a palavra também diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridas, ainda que eu esteja sem força, mas eu queira, eu estou diante de um Deus que é grande, que pode todas as coisas e que me chama de filha. E que não importa a minha condição, se eu apenas tocar a ponta do vestido dele, eu vou ser curada. Imagina se eu tocar o coração dele. Imagina se eu tocar... movê-lo de íntima compaixão. Eu gosto muito de um trecho de Marcos, onde o leproso chega diante de Jesus e diz: mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus olha para ele e responde, diz que ele é movido de íntima compaixão. E ele olha para aquele homem e diz: eu quero ser curado. Querido, o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. O Senhor não tem prazer em nada. Muitas coisas são postas na nossa vida por circunstâncias, outras por colheitas nossas. Mas o Senhor não tem prazer em nenhuma delas. Não era esse o propósito. Não era esse o propósito. E o Senhor o tempo todo está dizendo pra gente: eu quero te ajudar. Olha, fica comigo, aprende de mim, age como eu digo, porque o seu caminho vai ser próspero. Porque se você ficar aqui, se você permanecer em mim, você vai dar frutos. É isso que o Senhor tem nos dito o tempo todo. E é isso que nós precisamos. Por onde você tem perdido vida? O que tem consumido o seu coração? Esse é um momento, talvez, de você fazer o que você nunca fez. Essa mulher fez o que ela não tinha feito ainda. Ela se arrastou por uma multidão. Ela correu todos os riscos para tocar em Jesus. Talvez você precise hoje fazer isso. Eu não sei onde você está, eu não sei quem está perto de você. Mas eu quero te convidar a comigo fazer essa oração, rasgando seu coração para Jesus.
contando a Ele e pedindo a Ele. Mas, querida, se você sentir no seu coração que você foi curada, se você sentir no seu coração que o seu milagre chegou, então vai em paz e não volta mais para buscar. Acredita que você foi curada, que esse milagre aconteceu e que você não tem mais motivo para sofrer com ele. Amém? Eu quero que você agora fale com o Senhor, rasgue o seu coração. Espírito Santo, a tua palavra diz que quando nós não sabemos, que em geral nós não sabemos como orar, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ensina a orar como convém. E eu quero pedir agora que o Senhor faça essa oração por nós, que o Senhor nos direcione. Pai, eu quero agora, Senhor, em unidade com as minhas irmãs, fazer talvez o sacrifício que nós não fizemos ainda para o Senhor. Pai, eu quero diante de Ti, Senhor, contar para o Senhor como está o meu coração. E o Senhor sabe como está. Mas o Senhor quer ouvir. Pai, o Senhor sabe, Senhor, cada pedido que cada uma de nós tem apresentado diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe quantas lágrimas já foram derramadas. O Senhor sabe, Senhor, quantas vezes nós nos desesperamos e nós nos entristecemos, Pai, com cada uma das nossas necessidades. Mas nós entendemos hoje, Senhor, que nós estamos diante de você, Jesus, que pode curar, se nós apenas tocarmos um pouquinho de você. E eu quero agora, assim como essa mulher sabia o que ela tinha, o que ela precisava e ela se esforçou, Senhor, eu quero que o nosso esforço aqui, cada uma que está rasgando o seu coração agora, talvez em meio a lágrimas, talvez fazendo uma oração, Senhor, que o Senhor veja isso como um sacrifício, Senhor, que o Senhor veja como se nós estivéssemos diante de uma multidão ali, sendo espremidos, talvez fracos, mas nós estamos chegando diante do Senhor com fé. Pai, eu tenho fé para crer que o Senhor pode atender cada pedido. Senhor, eu tenho fé para crer, Senhor, que milagres podem acontecer. Eu tenho fé para crer, Senhor, que muitos testemunhos vão chegar, Senhor, porque essas pessoas decidiram, Senhor, ter fé, ser perseverantes e ter ousadia diante do Senhor. Pai, eu não posso sondar os corações, eu não imagino o que se passa, mas o Senhor sabe. E eu te peço agora, Senhor, essas mulheres estão tocando o Senhor, estão tocando o seu coração, Senhor. Pai, que o Senhor derrame da tua virtude, Pai, que de ti saia a virtude, para que cada milagre seja operado, Senhor. Que o sangramento, Senhor, que a perda de vida, de sangue, Senhor, seja estancada agora, no poder que há no teu nome, Jesus. Que o Senhor possa dizer, falar, alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. E muitas de nós estamos te tocando agora, Senhor, mas que o Senhor possa dizer, ei, alguém me tocou aqui, alguém me tocou ali, porque de mim saiu virtude. Eu creio, Senhor, eu toco em você agora, Jesus. Eu toco em você agora e eu te peço, opera os milagres que eu preciso. Opera os milagres que as minhas irmãs precisam. Pai, que nós tenhamos a certeza e a convicção de que o nosso milagre, Senhor, foi atendido, que a nossa cura chegou, Jesus, e que nós possamos, Senhor, ainda assim, ouvir o Senhor nos dizer, filha, pode ir em paz, porque você já foi curada desse mal, seja livre desse mal. Senhor, que nós possamos ter a convicção dentro do nosso coração, que seja o Teu Espírito Santo falando a cada uma de nós. E que a gente possa seguir, Senhor, em paz. Com a certeza de que nós realmente fomos livres do nosso mal. Que o nosso milagre chegou. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por todo o ensinamento dessa palavra, Jesus. Eu te agradeço por ter nos lembrado do quanto o Senhor se importa. E do quanto o Senhor nos ouve atentamente, e do quanto o Senhor é interessado e nos chama de filha, apesar de qualquer condição que nós estejamos. Obrigada, Jesus, por ser quem o Senhor é. Obrigada, Espírito Santo, por sempre estar conosco.
E eu quero pedir, Senhor, que a tua bênção agora possa alcançar cada lar, cada família, Senhor. Cada uma das minhas irmãs que me assistem, dos meus irmãos que me assistem. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua bênção, Senhor, possa alcançar cada um que ainda vai assistir esse vídeo. E que muitos milagres e curas, Senhor, sejam operados pelo Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por ter estado conosco aqui.